Abençoados pela palavra, a voz de Deus falando ao seu coração. Nos 10 anos que sucederam a morte de Nabucodonosor, vários governantes assumiram o trono de Babilônia. Mas no capítulo 5 de Daniel, é mencionado Belsazar, filho de Nabonido, neto de Nabucodonosor. E nos diz que ele resolveu fazer um banquete para 1000 convidados, e também para suas esposas e suas concubinas. Neste evento, nesta festa, Belsazar tomou uma decisão desastrosa. Ele decidiu e ordenou que buscassem os utensílios que seu avô Nabucodonosor havia trazido do templo de Jerusalém, que eram utensílios sagrados, e usou esses utensílios para que ele e seus convidados tomassem vinho. E ali naquela circunstância, além de usarem de forma indevida os utensílios sagrados, porque aqueles utensílios pertenciam a Deus, ao templo do Senhor, ele também louvou e engrandeceu os seus deuses, desmerecendo o poder de Deus, não dando o devido respeito àquilo que Deus havia declarado como santo, como sagrado. E quando eles estavam ali tomando vinho naquelas taças de prata, de ouro, usando os utensílios que haviam sido trazidos do templo, surge então uma mão e dedos escrevem na parede do palácio uma frase que eles não entenderam, mas houve ali um silêncio sepulcral. Aqueles homens, aquelas mulheres que estavam envolvidos naquela festa regada a vinho e devassidão, para não usar uma palavra mais forte, ficaram totalmente em silêncio. A Bíblia nos diz que Belsazar ficou aterrorizado, pálido, os seus ombros caíram, as suas pernas perderam a força e seus joelhos batiam um no outro. Eles sentiam ali que havia naquela circunstância, naquele momento, a presença divina. Daí o terror, o medo que atingiu aquelas pessoas, porque eles sabiam que eles estavam blasfemando o nome de Deus, do Deus de Israel, e usando utensílios sagrados para uma atividade profana. Daniel capítulo 5, verso 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro e de pedra, e também de madeira. Esta foi a atitude de Belsazar e dos seus convidados. Então Deus resolveu agir, porque Deus é santo, e eles estavam ali a usar aqueles utensílios, profanando o nome de Deus numa festa pagã. Belsazar, diante daquela situação, e os convidados ficaram desorientados. E então, imediatamente, Belsazar mandou chamar os sábios da Babilônia, os caldeus, os astrólogos, e pediu que eles lessem aquilo que estava escrito ali na parede. Mas eles não o conseguiram. Então o pânico tomou conta das pessoas que ali estavam. A rainha-mãe, sabendo do que estava acontecendo, entrou no salão e disse a Belsazar: não se preocupe, não fique aterrorizado, há um homem no seu reino que pode ler o que está escrito na parede. É um dos cativos de Judá. O nome dele é Daniel, e ele tem visões e recebe informações
de deuses santos. E no tempo do seu avô, Nabucodonosor, este Daniel revelou muitos segredos e ele pode ler o que está escrito na parede. Quando Daniel chegou à presença de Belsazar, Belsazar disse a ele o seguinte: eu tenho ouvido dizer que você pode dar interpretações e resolver dúvidas. Agora, se você puder resolver este assunto, ler a escritura que está na parede e fazer-me saber a sua interpretação, você será vestido de púrpura, terás cadeia de ouro no pescoço e no reino serás o terceiro dominador. Uma promessa de recompensa para Daniel. Agora veja qual foi a atitude de Daniel. Daniel respondeu na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Mas antes de dar a interpretação e ler aquela frase, Daniel lembrou Belsazar de que Nabucodonosor foi abençoado por Deus. Deus deu a ele riquezas, Deus deu a ele poder, Deus deu a Nabucodonosor influência, Deus colocou na mão de Nabucodonosor as nações, mas o orgulho de Nabucodonosor era muito grande. E Deus interveio, fazendo com que Nabucodonosor perdesse a sua razão e se tornasse ou tivesse um comportamento de animal durante 7 anos. E depois desses 7 anos, Deus deu a Nabucodonosor novamente a consciência e Nabucodonosor reconheceu o poder e a soberania de Deus. Então, virando-se para Belsazar, Daniel disse: o Senhor conhecia a história de Nabucodonosor, tudo o que aconteceu a ele, e mesmo assim não respeitou a Deus, não respeitou os utensílios sagrados que estavam guardados aqui nos tesouros da Babilônia. Então Deus declarou o seu destino, o seu futuro e o futuro também da Babilônia. Então vamos ver aqui qual foi a informação que Daniel passou ao rei Belsazar com relação à escrita na parede. Daniel, capítulo 5, verso 25. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas. Horas depois dessa declaração de Daniel, Ciro conquistou Babilônia. Com seus exércitos, Dario e Ciro entraram pelo leito do rio Eufrates, desviaram as suas águas. Quando entraram em Babilônia, foram bem recebidos, não houve derramamento de sangue. Os portões estavam abertos, destrancados. E naquela mesma noite, Belsazar morreu. Esta história de Daniel, capítulo 5, que fala sobre a queda de Babilônia e a forma desdenhosa com que Belsazar tratou os utensílios sagrados do templo, nos trazem algumas lições importantes. Primeiro, precisamos entender que Deus tem coisas sagradas que precisam ser tratadas com todo respeito e com toda solenidade. Eu vou aqui apresentar algumas delas. E na descrição do vídeo você poderá encontrar ali os versos bíblicos que se referem a elas. Primeira coisa sagrada que você e eu precisamos tratar com toda solenidade é o nome de Deus. Não tomar o nome de Deus em vão. Não usar o nome de Deus de qualquer forma. Precisamos respeitar o nome de Deus porque ele é sagrado. Nós precisamos também respeitar a palavra de Deus. A Bíblia é santa.
A Bíblia foi inspirada por Deus. Esse livro precisa ser tratado com toda a solenidade, com todo o respeito e com todo o cuidado também. Precisamos também entender que o sábado do 7º dia é sagrado. Quando Deus criou todas as coisas, em 6 dias ele fez tudo. Criou o sol, a lua, as estrelas, os animais, criou também a vegetação, as árvores frutíferas, criou o homem, criou a mulher. E a Bíblia nos diz que no 7º dia Deus descansou de toda a obra que ele havia feito. E Deus abençoou e Deus santificou o 7º dia. Um outro ponto importante que nós precisamos entender como sagrado é o dízimo do Senhor. Os dízimos não nos pertencem. Os dízimos pertencem ao Senhor. E a Bíblia diz: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Deus não precisa do meu e do seu dinheiro. Mas Ele colocou esta ordenança para que você e eu pudéssemos ter o reconhecimento de que a Deus pertence tudo. O teu corpo também é sagrado. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E a Bíblia nos diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós devemos cuidar do nosso corpo. Devemos usar o nosso corpo com todo o respeito. Nós vivemos num mundo imoral, onde as pessoas estão usando o seu corpo de forma indevida e deixando que outras pessoas também usem. O teu corpo, meu prezado amigo, minha prezada amiga, é santo. E tratar o nosso corpo com santidade é reconhecermos e preservarmos que nós fomos feitos à imagem de Deus e que usar o corpo de forma indevida é pecado. E o salário do pecado é a morte. Quantas doenças, quantos transtornos existem no mundo porque as pessoas não estão usando o seu corpo de forma devida. Um outro ponto importante que nós precisamos entender: a família também é santa. A família é sagrada. Deus instituiu a família lá no começo, no Éden, assim como também instituiu o sábado de descanso. Essas duas instituições foram criadas no Éden. Precisam ser preservadas. Precisam ser cuidadas. O círculo da sua família precisa ser bem protegido, porque também é santo. A sua família não pertence a você, pertence a Deus. Porque quando Deus criou o homem, lá no Jardim do Éden, Deus também criou a família. Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus deu a ele uma esposa, uma companheira. E Deus disse: crescei e multiplicai, povoai toda a terra. Nós fomos feitos para servir a um Deus santo. E a família deve ser conduzida nesta direção. Bons princípios, bons costumes. A família é a pérola mais importante da sociedade. É através da família que a sociedade é formada. E se nós tivermos boas famílias, nós teremos uma boa sociedade. Que este estudo possa ser uma bênção para você, como é para mim. Que nós possamos entender que os planos de Deus se cumprem e que nós precisamos tratar aquilo que é sagrado de forma sagrada e não agirmos como Belsazar, que não deu o devido valor àquilo que pertencia a Deus. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude a entendermos o que é sagrado e usarmos de forma devida tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos.
Nosso Deus e Pai, somos agradecidos pela Tua palavra. Entendemos que existem no mundo coisas sagradas que não nos pertencem, que pertencem a Deus, ao Senhor. Por isso, ó Pai, ajuda-nos a termos a consciência de que precisamos e temos o dever de respeitar aquilo que o Senhor colocou como sagrado. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nós oramos neste momento. Amém.